Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Elmo Bastos e aqui é o nosso local de encontro, onde a gente pode falar de tudo um pouco, então fique à vontade porque a casa é sua. Bem, como vocês podem ver no título do vídeo, tive Covid, mas estou curado. Pois é, eu quero aqui de uma maneira breve compartilhar com vocês essa experiência, de ter sido testado positivo com o Covid-19. Isso aconteceu há aproximadamente 3 semanas, há 3 semanas, e inicialmente os meus sintomas apareceram justamente quando eu estava com uma forte constipação. Então eu iniciei os sintomas da gripe numa sexta para sábado, porque sexta-feira eu ainda estava bem, apenas sentia um certo arranhar na garganta, não sentia dor, aquela sensação de que eu vou gripar. Então eu já imaginei, comecei a tomar até inclusive um antigripal na sexta-feira, porque eu já imaginei que no sábado eu já amanheceria gripado. E assim aconteceu, já amanheci no sábado o corpo ainda um pouco mole, assim, aquela sensação que eu estava realmente ficando doente. Então de sábado para domingo os sintomas se acentuaram, então eu tive uma forte constipação, completamente congestionado, temperatura alta, eu não cheguei a 38, eu fiquei com 37,8. Alguns médicos consideram febre, depende muito como é a temperatura do seu corpo, então eu estava febril, não sentia aquela febre de tremores, mas estava febril com temperatura quente, dor de cabeça, não tinha tosse. Olfato e paladar ainda estava ok. E mais uma forte constipação. Então quando você está muito constipado, até para respirar dificulta, então realmente o seu olfato já fica um pouco danificado por causa da constipação. Fiquei prestando atenção nos sintomas e amanheci na segunda-feira, estava bem. Estava gripado, eu sabia que eu estava constipado, a temperatura estava ok, dor de cabeça ainda tinha melhorado, que tinha tomado medicamento, mas ao longo do dia ficava oscilando. Então temperatura quente, 36,5, dor de cabeça, sem tosse e a constipação. Quando eu cheguei em casa, na segunda-feira à noite, a dor de cabeça não passava e foi daí que eu resolvi ligar para o Sistema Nacional de Saúde, aqui de Portugal, em que faz a triagem. Então eu relatei o que estava acontecendo para a enfermeira e a minha queixa era justamente a dor de cabeça que não passava. E nessa segunda-feira eu constatei também que o meu olfato estava completamente zerado, eu não sentia cheiro de absolutamente nada, automaticamente o seu paladar também está prejudicado. Então eu relatei isso para a enfermeira e ela me encaminhou diretamente para o hospital. Eu moro próximo ao hospital, então já fiz o encaminhamento, eu fui até o hospital, o médico me atendeu, passou medicamento para congestão nasal, paracetamol, para febre, dor de cabeça e um expectorante. Ok, passei na farmácia, comprei e já marcou o teste para o dia seguinte, na terça-feira. Fui fazer o teste, fiz o teste, uma sensação horrível, eu estava com as minhas narinas bem inflamadas, então foi muito ruim fazer esse teste, eu achei muito invasivo e a minha sensação foi mais negativa ainda justamente porque estava muito inflamado. Ok, fiz o exame, fiquei aguardando aproximadamente 24 horas, saí no dia seguinte, às 10 horas, e quando eu amanheci na quarta-feira, eu estava bem. Eu estava bem, estava mais disposto, eu imaginava que ia sair o resultado e que eu já poderia ir trabalhar. Mas, para minha surpresa, o resultado foi positivo. Então, eu falei, caramba, então eu estou com o Covid-19, o que está assolando o mundo inteiro. Então isso é um impacto. Nesse primeiro momento, a minha ficha não tinha caído, porque eu passei o dia inteiro conversando no trabalho, conversando com a minha família, com as pessoas que diretamente tiveram contatos, tiveram contato comigo, então essas pessoas também tiveram que parar a sua vida, tiveram que ir para casa para ficar em quarentena, então foram aproximadamente 9 pessoas. Então eu passei o dia, na verdade, em função disso, conversando com um, conversando com o outro, e a ficha não tinha caído ainda. A ficha só caiu no dia seguinte, onde eu parei e fui refletir sobre esse vírus e as consequências dele, E fisicamente eu estava bem, a minha saúde estava ok, eu não estava com sintomas graves, meus sintomas eram leves, mas
aí é aqui, na cabeça. Quando você começa a pensar onde foi que eu peguei, porque eu me cuido, eu me protejo, eu entro no elevador sempre de máscara, eu saio de casa de máscara, eu estou sempre com álcool em gel, e onde foi que eu me descuidei. Então, se você entrar nessa paranoia, você vai enlouquecer, porque a gente não sabe onde a gente realmente foi infectado. E também o sentimento de culpa por você acabar, por ter prejudicado, né, ou então ter parado a vida de outras pessoas. E ao mesmo tempo, você tem consciência, não, você não tem culpa, porque você não sabe também se também uma dessas pessoas estavam assintomáticas e passou para você. Então, assim, é um turbilhão de pensamentos, e aí nesse momento você tem que parar e cuidar da sua mente, cuidar dos seus pensamentos e não valorizar esses pensamentos negativos, porque eles vêm. Apesar de eu não ter aquele pensamento negativo dos meus sintomas piorarem porque eu estava melhorando, então eu estava bem, não estava tendo tosse, não estava com falta de ar, então isso era mais positivo. Agora a questão são os pensamentos negativos e o impacto disso sobre a sua vida. Então é muito importante nesse momento, nesse período, ter calma e parar e refletir. Bom, o que é que eu posso fazer? Eu vou seguir todas as medidas, todas as recomendações do Sistema Nacional de Saúde, vou fazer todo o isolamento profilático, vou me alimentar, vou beber bastante água, vou tomar um medicamento, se tiver que tomar um medicamento. Então o único medicamento que eu tomei foi para gripe. Então esse processo é muito importante, esse período, para você se conscientizar disso, e o tempo é o senhor da razão. Então se eu preciso parar 10 dias da minha vida, ficar dentro de um quarto, eu vou parar 10 dias da minha vida e vou me cuidar. Nesse momento eu preciso me cuidar, para que após esses 10 dias eu esteja pronto para continuar a minha vida. E a gente está passando por um processo, uma pandemia, a gente liga o noticiário o tempo todo aumentando cada vez mais o número, mas a gente só se dá conta realmente assim quando bate a nossa porta, né? Quando chega dentro de casa, e isso pode assustar. Então, graças a Deus eu passei o processo foi simples, com 3, 4 dias eu já estava completamente sem sintomas. Então a metade do tempo que eu fiquei de isolamento profilático eu fiquei bem, sem sintomas, porque a gripe foi embora e eu fiquei ok. O paladar voltou, o olfato voltou, e eu só esperei o período final. Que dia foi? E terminou o meu período, né, de isolamento na última sexta-feira. Hoje é segunda-feira, então eu já pude trabalhar, já estou bem. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e deixar a dica para, se você se cuide mais. Se você é vigilante, seja mais vigilante. Então, se proteja e proteja quem está à sua volta, e preste muita atenção aos sintomas, principalmente no período de gripe, né? Onde os sintomas eles se confundem. Então preste muita atenção no seu olfato, no seu paladar, na sua temperatura. Não espere chegar a 38,5 para você acender a luz, sabe? Então é um vírus novo, então ele se manifesta muitas vezes diferente no corpo das pessoas. Então, os sintomas não são iguais. Eu não tive tosse, já outras pessoas têm tosse. Então, a minha dica é essa. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência. E foi um susto, mas foi um susto em que eu pude refletir, meditar, pensar sobre a vida. E por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá bem? Então eu desejo muita boa sorte para todos nós. Vamos nos cuidar. Se eu já me cuidava antes, agora eu vou me cuidar mais ainda, sempre usando máscara, lavando as mãos, muito cuidado mesmo, vamos ser vigilantes, tá bem? E saúde emocional é muito importante. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, eu vou, mas eu volto. Tchau, tchau!